Tudo bem, pessoal? Aqui nos estúdios da Invest Smart, estou aqui, Vitor Cavalieri, Head de Internacional, recebendo o Flávio Vegas, que é da gestora Global X, né, que vai conversar com a gente sobre ETFs, investimento no exterior e alguns setores, né, onde a economia americana é muito forte e onde a Global X oferece produtos aí que são aderentes ao perfil do investimento global, né, Flávio? É isso aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Flávio Vegas, eu sou especialista de produtos da Global X. E, assim, dentro do que a gente entende do investimento americano, a montagem do portfólio internacional, né, é muito comum a gente utilizar os ETFs, né, que é o carro-chefe da casa, assim, é o que a Global X carrega, assim. Pensou em ETF, tem que lembrar ali dos ETFs setoriais e geográficos ali da Global X. Como é que vocês estão se posicionando aí no mercado? Exatamente. A Global X ela é uma gestora de ETFs americana, né? Então, focado ali no mercado americano, mas a gente tem presenças também em outros países, com bastante foco nesse produto, né, do ETF temático. Tanto temático quanto ali, às vezes, voltado em renda. Então, a gente trabalha bastante com estratégias ali voltadas para disrupção tecnológica. Então, empresas de inteligência artificial, robótica, empresas mineradoras de urânio, tem também ETFs de renda ali através de dividendos, tanto dividendos sintéticos ali envolvendo estrutura de opções, como empresas pagadoras de dividendo. Tem ETF também de REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Fora isso, a gente tem também alguns ETFs que oferecem acesso a diversos países, como Argentina, Esse é Colômbia, famoso da Noruega, Argentina, né? exato. Então, a Global X trabalha bastante ali nessa parte de construção de portfólio, né? Então, entrando um pouco mais, falando ali em termos de portfólio, quando você pensa num portfólio de um investidor, ele vai ter ali a parcela dele de renda fixa, renda variável, de acordo com o perfil e aversão a risco do cliente. E a gente tenta atacar ali justamente essa parte do portfólio para buscar algo diferente, né? Uma exposição diferente, que tem uma correlação, é, é, uma correlação baixa com o resto do portfólio e ofertando essa diversificação principalmente na parte de geografia, né? Então, oferecer empresas e acesso, né, a teses globais, né? Não só focado em um mercado ou em poucas geografias. Então, a gente quer justamente dar esse acesso global aos investidores. Uma coisa que eu reparei quando vi o portfólio total ali de produtos oferecidos pela Global X é que tem muita coisa assim que é bem específica, bem única, né? Bem Uhum. é, considerado alternativa, né? Setores Sim. alternativos para montagem do portfólio. Mas a gente consegue montar uma carteira assim 100% feita com os produtos do Global X, mas que seja bem padrão mesmo, aquela coisa assim da renda fixa com treasury, com bonds, com exposição à bolsa americana, à bolsa europeia. A gente consegue montar um portfólio básico também, ou vocês estão mais direcionados ao investimento alternativo? Não, a gente tem, hoje em dia, a Global X já tem mais de 100 ETFs, mais de 96 bi de dólares sob gestão. Então a gente tem uma grade de produtos bem ampla, né? Então a gente tem ETFs voltados para renda fixa americana. Então a gente foca bastante no internacional, né? Então não tem renda fixa local, é só americana. A gente tem ETFs de bonds de mercados emergentes. Então tem ETFs ali setoriais também, para quem quer ter acesso a algum setor específico. Então, a parte de renda fixa, a gente tem uma grade, a parte um pouco ali mais agressiva, falando de mercado de equities, né, mercado americano. A gente tem alguns índices, por exemplo, como o Russell 2000, que é voltado mais para small caps. Para empresas um pouco mais consolidadas e de valor, a gente tem estratégias ali via dividendos, né? Uma exposição pura ao S&P 500 a gente não tem, mas você consegue compor ali com alguns outros ETFs que ofertam ali bastante empresas do mercado americano, né? E tem também a parte um pouco mais tecnológica e também que tem um pouco mais de risco, aí voltado para teses já como robótica, inteligência artificial, carros elétricos, lítio e bateria, que são teses ali que ainda estão num estágio embrionário, né, que ainda tem bastante mercado para aumentar, né, bastante investimentos ainda a ser feitos, né. Então a gente consegue também trabalhar no portfólio desde o mais
conservador até o portfólio um pouco mais agressivo. Possivelmente deve ter alguma empresa numa garagem da Califórnia que Exato. está dentro do ETF desse, assim, de robótica, inteligência artificial, Exato. né? Que pode entrar num índice gigante desses já daqui a alguns anos, né? Sim, a gente tem ETFs, por exemplo, de infraestrutura, então você já fala de empresas um pouco mais consolidadas ali, de economia real, né, que o pessoal gosta de comentar. Então, a gente tem diversas estratégias ali que dá para compor um portfólio bem robusto, né? E outra dúvida, tem desses ETFs que estão listados lá no mercado americano, né? Tem os BDRs deles listados aqui na Bolsa Brasileira também, para quem não tem uma conta internacional, para quem quer acessar através da B3, como é que funciona? Temos sim, então, até conforme eu falei inicialmente, né, a GlobalX está presente em diversos países. Aqui na América do Sul, por exemplo, Colômbia e Brasil. Aí tem também nos Estados Unidos, aí tem Japão, Hong Kong, Europa, todos eles com presença não só com escritório, como com produtos no mercado, nas bolsas, né, locais. Então, atualmente, na B3, a gente tem 32 BDRs de ETF listados. Todos eles são lastreados em algum ETF que a gente tem dos Estados Unidos, né, da grade dos Estados Unidos. Então, a gente trouxe os 32 maiores ETFs que a gente tem lá fora aqui para o Brasil. Então, como destaque que a gente comentou agora há pouco foi o de Argentina, a gente tem aqui no Brasil, inteligência artificial, robótica, o de urânio também, as estratégias de dividendos a gente também fornece aqui no Brasil. Então, a gente também procurou dar esse acesso ao investidor, né? O mesmo acesso que ele tem lá fora, ele conseguir também aqui através da B3, que é algo que muita gente às vezes não tem a noção, né? Que a B3 tem uma oferta ali tanto de ETFs locais quanto BDRs, que você acessa algum ETF do exterior, uma oferta bem grande ali de mais de 300 produtos em que você consegue montar, na maioria das vezes, a mesma carteira que ele tem lá fora, você também tem acesso aqui à B3, mas muitas vezes isso daí fica meio que escondido ali dentro do home broker, né? E assim, é bem comum, né, no mercado americano, o investidor, às vezes, até 100% do portfólio montado entre renda fixa e exposição geográfica, sempre mantendo ETFs, né, que é uma coisa rara no Brasil. O brasileiro ainda não adquiriu essa cultura de investir em ETFs, né? Ele quer achar a ação específica que vai subir, que vai ganhar 300%, ele não está acostumado a ganhar através do índice, né? Como é que você acha que o brasileiro vai avançar nesse sentido? Eu acho que muito disso é justamente a falta ali um pouco do conhecimento do produto, né? O ETF no Brasil, se não me engano, tem cerca ali de 20 anos, então ainda é um produto um pouco incipiente, né? Então falta um pouco mais de mercado ali para o pessoal conhecer os produtos. A gente já tem diversos estudos, daí tanto no mercado americano quanto até aqui mesmo, que os ETFs são uma alocação de baixo custo, então ele te dá essa efetividade. Muitos ETFs, por exemplo, que seguem índices, né? A gente vê os fundos, por exemplo, de investimento que não batem o índice, então às vezes você está exposto ali à rentabilidade do mercado, à média do mercado, né? É muito mais assertivo do que de repente você tentar fazer uma carteira sua de stock picking ou então tentar selecionar um gestor que vai te dar uma performance ali acima do índice de referência, né? Então, o ETF ele oferece, né, para o investidor tanto essa parte de acesso a diversas estratégias, empresas, tanto brasileiras quanto globais, a diversos temas como renda fixa, renda variável, commodity, moedas diferentes, então eles dão também esse acesso. Tudo isso fornecendo ali a liquidez, né? Então você compra e vende, se for ETF de renda fixa, em D mais um, né? Em um dia, no dia seguinte está na sua conta. Se for de renda variável, são 2 dias. Então ele te oferece a liquidez, o acesso e também o principal, né? Que é o baixo custo. Então você tem ali taxas de administrações de menos de 1% ao ano, menos de 0,70% ao ano. Alguns ETFs até que seguem índices um pouco mais amplos, como o Bovespa e S&P, é muito menor, é menos de 0,10% ao ano. Então, para o investidor comum ali que quer ter, principalmente na parte um pouco mais core ali da sua carteira, né? Os ETFs são um produto muito eficiente que agrega bastante ali dentro do portfólio do investidor.
E assim, na sua preferência pelos ETFs, assim, você gosta mais dos que têm a participação passiva em algum mercado ou que tem gestão ativa? Como que você considera ali a efetividade desses ETFs? Eu acredito bastante na parte passiva, né? Mas assim, quando a gente fala passivo, às vezes o nome não é um nome um pouco muito feliz, né? Quando você fala passivo, às vezes o investidor pode achar que você não está fazendo nada, né? Algo que você compra, senta e espera. Mas na verdade, o próprio índice em si, ele vai evoluindo com o tempo. Então, pegando, acho que o exemplo mais famoso, por exemplo, do S&P, se você pegar a composição do S&P hoje e olhar 15, 20 anos para trás, você vai ver que mudou bastante. Então, assim, às vezes o investidor comprou o ETF lá atrás, pensando em investir em empresas, sei lá, envolvidas com petróleo, hardware, né, uma IBM da vida, que se trabalhava ali com tecnologia, mas algo um pouco mais físico, né? Hoje em dia, se ele não se atualizou e não sabe, ele não está mais investindo muito nessas empresas, ele já está num setor muito mais tecnológico ali, com Amazon, Netflix, Nvidia, Tesla, mudou totalmente essa composição. Então, apesar de ser um investimento que a gente chama de passivo, né? Mas a composição do índice muda com o tempo e às vezes de forma muito rápida, né? Então, E pensando no mercado americano, essas mudanças são mais flagrantes do que, por exemplo, no Brasil, né? O nosso exatamente. índice são sempre as mesmas empresas há 50 anos. E no mercado americano, sei lá, a Nvidia, que é a maior empresa do planeta, ela não existia há anos atrás. Exato, o grande exemplo é a Amazon, A né? Que Amazon. antigamente era uma biblioteca e hoje em dia desenvolve ali um monte de tecnologia, tá em streaming, tem a parte também ali do site de livros, mas não tem só isso, você consegue Aham. comprar qualquer coisa hoje em dia pela Amazon, né? Então, é, o mercado americano está em constante evolução e o índice, né, o S&P 500, ele vai, querendo ou não, acompanhando isso, né? Então, as mudanças que vão acontecendo, ele também vai capturando e muitas vezes quem está investindo hoje, às vezes no S&P, olhando ali Microsoft, Nvidia, Apple, Google, daqui 20 anos, não sei se essas empresas ainda vão ser as líderes, né? Podem... Possivelmente tem alguma empresa, três adolescentes na garagem da Califórnia que pode ser a Exato. maior do mundo daqui a um tempo. Principalmente agora com a evolução da inteligência artificial, né? Então é isso, pessoal. A gente teve uma aula aqui sobre ETFs com o Flávio Vegas da Global X. Espero que vocês tenham gostado aqui da conversa, que tenha agregado aí ao conhecimento de vocês para montar portfólios, né? Entender a importância do uso dos ETFs, em vez de usar, na maior parte do tempo, ativos específicos, né? Através dos ETFs você consegue uma diversificação natural já dos ativos e dos setores geograficamente, né? Bom, obrigado pelo convite. Fica aí também o convite a vocês a acessar o site da GlobalX, ver a nossa grade de produtos ali, tem bastante material de estudo, principalmente se você quiser se inteirar aqui dos temas que a gente comentou. E, bom investimento a todos.